E vamos falar de mais um recuo do governo Lula. A gente fala agora sobre o recuo de Márcio Pottmann em relação ao IBGE paralelo em meio a críticas de servidores e da sociedade. Críticas, aliás, repercutidas e, em boa parte, endossadas aqui por nós no Papo Antagonista. Abordamos esse assunto no episódio 21 de janeiro, está lá com o título IBGE Paralelo gera reação de servidores, algo assim no nosso canal de YouTube. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, suspendeu temporariamente a criação da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE, a IBGE+, chamada também de IBGE Paralelo. A gente gosta de dar um nome que seja mais condizente às coisas, porque quando os políticos dão nome àquilo que eles estão fazendo, eles dão um nome lindo e maravilhoso. Olha só, o IBGE Paralelo, que é tentativa de driblar servidores, de receber outros tipos de recursos, de usar as estatísticas para propaganda lulista, tudo isso que a gente apontou ao longo dos últimos meses que o Pottmann iria fazer e ele fez, ou pelo menos está tentando fazer. Tudo isso ganha o nome de Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE. É a mesma coisa quando o político quer se blindar no Congresso Nacional, aí ele cria a Lei de Abuso de Autoridade, que é para você concordar, né? Quem é que é a favor de abuso de autoridade? Então, em tese, todos somos contra o abuso de autoridade. A gente pensa lá no policial que vai passar a mão numa mulher na hora de fazer uma revista, é abuso de autoridade. A gente combate isso, evidentemente. Mas quando você vai ver o texto lá no Congresso Nacional, eles botam um monte de pegadinha para se blindar, para autoproteção parlamentar, para intimidar procurador, policial federal, juiz, para agrilhoar, né? Deixar as pessoas presas, impedidas de investigar, de chegar até a corrupção da classe política, pelo menos da parte podre da classe política. Então eles dão nomes pomposos, né? O fundão eleitoral tem lá o Fundo de Financiamento da Democracia, algo assim. Então a gente tem sempre que desconfiar dessas nomenclaturas. A decisão, segundo o Instituto comandado por Pottmann, foi tomada em comum acordo com o Ministério do Planejamento, ao qual é vinculado. O comunicado divulgado nesta quarta-feira diz o seguinte, aspas, frente a esse desafio, estão sendo mapeados modelos alternativos que podem ensejar alterações legislativas, o que requererá um diálogo franco e aberto com o Congresso Nacional. Dessa forma, o Ministério do Planejamento e Orçamento e o IBGE esclarecem que qualquer decisão que oportunamente for tomada seguirá o debate no IBGE e com o Executivo e o Legislativo. Fecho aspas. Sentiu, hein? Olha só como o governo Lula está sentindo a pressão. Vem em conjunto, né? Perdeu popularidade, teve reação de servidores, a reação foi repercutida aqui por nós, outros veículos foram atrás. Está difícil, vamos dizer assim, ser mais agressivo na instrumentalização do Estado. Eles são, mas aquele extra de você fazer um IBGE paralelo, aí não. Então, pelo menos algum limite está sendo colocado e o governo, para não perder mais popularidade ainda, está fazendo um recuo estratégico, né? Vamos denominar assim, mais especificamente, porque eles não perdem a vontade de fazer, eles suspendem no momento em que eles estão emparedados. Se mais adiante ninguém estiver olhando, eles tentam avançar de novo. Na semana passada, servidores do IBGE divulgaram uma carta aberta contra a gestão de Pottmann, indicado por Lula ao comando do Instituto. Eles afirmaram no documento que a condução do IBGE com viés autoritário, político e midiático pela gestão Pottmann é a verdadeira causa da crise em que se encontra a instituição. O Estatuto do IBGE Paralelo abre caminho para a captação de recursos privados para a realização de trabalhos. Aquilo que, na Lava Jato, eles acusaram a Transparência Internacional de querer fazer, e tudo isso, aliás, vou fazer um parêntese aqui, vai ser devidamente esclarecido, mais uma vez e em maior profundidade ainda, no podcast OA, na próxima segunda-feira, com Bruno Brandão, da Transparência Internacional Brasil, um episódio imperdível. Eu fiz a matéria de capa da Cruzoé meses atrás, já faz mais de ano, aparentemente, a história da fake news contra a Transparência Internacional. E agora a gente vai mostrar em que pé está a situação e falar de corrupção, de impunidade, de STF, de duplo padrão. Tá imperdível esse episódio, vai ao ar no canal do YouTube de O Antagonista na segunda-feira, às 19h30. Muito bem, os servidores do IBGE
tradicional, alegaram que não foram consultados pelo comando do Instituto a respeito dessa fundação. O PT ele acusa os outros de quererem fazer fundação para receber recursos e está lá tentando emplacar a fundação deles. Para quem quiser acompanhar o nosso último corte sobre o assunto, o título, repito, é IBGE Paralelo de Pottmann gera reação de servidores. Ricardo Kerstmann, o governo Lula, mais uma vez, sentiu. Lembrando que, recentemente, houve o recuo na questão do PIX, do endurecimento da fiscalização. Felipe, aquela expressão popular, né, que as pessoas dizem assim, olha, isso tem tudo para dar M, né? Quando tem tudo para dar, é porque vai dar, está dando. Isso era uma pedra cantada. Já havia ocorrido um desgaste tremendo por parte deste senhor, com todos os técnicos e mesmo com a estrutura do IPEA lá atrás. É uma pessoa que deveria agir tecnicamente frente a esses institutos e não age, ele age como ideólogo e muitas das vezes como militante mesmo. Haja vistas as palavras que ele sempre dedicou a reformas, por exemplo. Eu me recordo de uma coluna que você escreveu, isso já tem algum tempo, retratando a forma com que ele se referia às reformas da Previdência e trabalhista, chamando de deformas. Ou seja, é um linguajar de militante e não de um técnico preparado que deveria analisar essas reformas e outros assuntos de maneira técnica. O IBGE é muito importante, Felipe. Não se trata apenas de dados que o governo pode ou não gostar da divulgação, pode ou não gostar da metodologia. É a partir da coleta dos dados que o IBGE faz que todas as políticas públicas, que os recursos públicos são destinados às respectivas áreas. Isso não pode ser objeto de gostar ou não gostar, de manipulação ou de querer mudar essa ou aquela metodologia. É isso que está em jogo. Agora, o mais surpreendente nesse caso todo é que ele quer montar, né, gostaria de montar um IBGE paralelo usando o próprio nome, né, IBGE+, e ele se insurgiu, ele enviou uma notificação ao Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE, querendo que eles retirem do nome a sigla IBGE. Quer dizer, para o propósito dele, ele usa o nome do Instituto. Para um sindicato dos servidores, não, aí vocês não podem usar o nome IBGE. Mais autoritarismo que isso, eu desconheço. Olha, tem um complemento dessas pautas que a gente vinha tratando aqui no programa a respeito do Pottmann no IBGE. É que o líder da oposição no Senado pediu ao TCU, Tribunal de Contas da União, o afastamento do Márcio Pottmann. O líder da oposição no Senado é o Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Ele apresentou esse pedido para afastar cautelarmente o presidente do IBGE, lembrando que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Márcio Pottmann, que foi indicado pelo Lula. Além disso, o parlamentar também solicitou ao TCU a suspensão de todos os atos administrativos que fundamentaram a criação da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE, a IBGE+. Então, assim, a gente mostrou que o Pottmann recuou porque teve crítica de servidores, recuou porque teve repercussão do jornalismo como o nosso e recuou talvez para evitar que o TCU se debruçasse em cima a partir dessa iniciativa da oposição. Não sei se ele já sabia que a oposição ia agir, mas está lá o Rogério Marinho pedindo a suspensão de todos os atos que ele tenha feito nesse sentido de criação da tal fundação. Eles demonizam os outros pela hipótese de criação de uma fundação que nem foi adiante, mas eles tentam ali fazer a fundação e só recuam quando são devidamente criticados. Nessa quarta-feira, o Pottmann anunciou a suspensão temporária da criação da entidade, chamada pelos críticos de IBGE Paralelo. Então vamos ver, Ricardo Kerstmann, o Rogério Marinho, pelo menos nessa iniciativa, está fazendo papel de opositor. Quer dizer, tem lá um sujeito com histórico de críticas sobre manipulação de dados, que é um apaniguado do Lula, companheirão do tipo que tenta encobrir a realidade com narrativas. Ele quer fazer uma fundação paralela, talvez para driblar servidores que estão lá para fazer o trabalho estatístico brasileiro, para receber recursos de fontes não exatamente identificadas. Cabe ao parlamentar ir lá fazer uma iniciativa, apresentar ao órgão correspondente, avaliou-se que é o TCU, para que haja uma fiscalização a respeito disso.
É dever da oposição, Felipe, você fazer o combate, você faz o combate político e você faz também o combate jurídico quando há fundamento, que é o que o vereador está fazendo lá, a gente acabou de falar, e é o que o Marinho está fazendo agora também. Você provoca o judiciário para que haja essa pressão contra aquilo que você, como opositor, não concorda. Porque o debate político, Felipe, ele é feito nas redes sociais, ele é feito em plenário, ele é feito junto à própria militância de cada partido, de cada político, de cada grupo ideológico. Mas se você não tiver o amparo, ou o suporte, ou a ajuda legal para poder fazer caminhar o que tem que caminhar de forma correta, fica difícil.